Olá, vou falar um pouquinho sobre o Rio Tietê, esse rio tão importante que corta o estado de São Paulo, boa parte do estado. E ele é um exemplo bem interessante de ser observado quando a gente quer entender um pouquinho melhor, né, o impacto das mudanças de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica de um rio. Então, para quem mora em São Paulo e não tem costume de visitar o Rio Tietê em outros pontos, é até contraintuitivo, né? Olhar essa imagem e imaginar que é uma foto do Rio Tietê. Então, aqui nessa imagem, a gente vê o Rio Tietê na sua zona de cabeceiras, então dentro do parque da nascente do Tietê, né, em Salesópolis. E aqui ele se apresenta de uma forma totalmente diferente, né, do que ele se apresenta na região metropolitana de São Paulo. Aqui primeiro que ele está na cabeceira, está dentro de uma área protegida, então preserva eh, pa- parcialmente sua zona ripária, né, vários processos ecológicos, e com isso ele consegue se apresentar na paisagem com uma qualidade ambiental, sanitária muito diferente do que ele apresenta quando passa pela região metropolitana de São Paulo. Aí essa imagem, né, a seguinte mostra ele então cruzando aqui a região metropolitana de São Paulo. E aí é possível observar um rio adoecido, né, e se não morto, porque ele perdeu suas características naturais, ele foi retificado, ele foi canalizado, né, perdeu sua zona ripária e responde a toda uma complexidade de cargas poluentes que são aportadas para esse curso d'água, tanto por lançamento de cargas pontuais, os esgotos, quanto cargas difusas, que são as cargas poluentes trazidas com as chuvas. E então ele está aqui, né, tentando sobreviver a todas esses processos de degradação que ele sofre ao passar por essa região tão densamente ocupada e que teve um urbanismo que se desenvolveu sem respeitar os seus rios. Mas esse rio ele segue adiante, né, e vai para o interior de São Paulo, onde ele, graças aos processos de autodepuração, ele vai assimilando todas essas cargas poluentes que ele foi recebendo nas regiões mais densamente ocupadas e ele começa a se recuperar. E aí, quando ele chega lá para o final do estado, né, que é uma foto que mostra ele na região de Buritama, que já é quase o final do estado, ele já está, né, se apresentando na paisagem com uma outra característica, né, com sistemas naturais desenvolvidos, com qualidade da água aceitável e, né, dentro de um contexto aí de serviços ecossistêmicos ativos. Então, é um rio que é usado para a população enquanto área de lazer, ele né, responde às demandas da fauna local, né, tem aí toda uma interação com a sua zona ripária, então forma um ecossistema complexo. Então é bem interessante, né, a gente ver esse desenvolvimento de um rio, né, que tem o mesmo nome em todos esses trechos, é um rio que, né, passa por todos esses trechos, mas que se apresenta de formas tão diferentes na paisagem, mostrando o quão importante, né, a gente fazer a gestão adequada das bacias hidrográficas e entender, né, que o rio é sempre reflexo de todos esses processos que estão acontecendo. Então, uma bacia hidrográfica que não se preocupa, né, com resíduos, né, com o tratamento adequado das cargas poluentes, os cursos d'água vão responder a isso, né? Bacias onde tem urbanização adensada, onde tem uso agrícola que não faz controle efetivo de cargas poluentes do escoamento superficial e acabam carregando excesso de nutrientes para os cursos d'água, tudo isso vai se refletir na degradação desses ambientes e na perda desses serviços ecossistêmicos que são tão valiosos para a sociedade. E aí, né, gosto de chamar a atenção, né, que esse rio que, né, passa pela cidade de São Paulo, né, e se apresenta quase que morto na paisagem, ele mais adiante ele é ativo e inclusive é usado como área de recreação, né? Então o pessoal do interior está longe do litoral, então é muito comum a gente ter o uso de praias fluviais. Então esse rio consegue, né, ser vivo, ser ativo
e ser provedor, né, quando ele está num contexto que permite que ele, né, apresente condições sanitárias, condições ambientais.